E vamos lá, vamos começar essa live incrível. Primeiramente, dando um recado, deixando um recadinho aqui para vocês. O Rafael teve um problema, um imprevisto pessoal e não vai poder estar hoje aqui com a gente no canal do Ivan Tap Invest, infelizmente. Mas não tem problema. Eu vou fazer essa live, eu já tenho preparado uma live quando acontece esse tipo de coisa. Então vocês fiquem ligados aí que vocês vão me acompanhar aí. Eu vou falar de diversos assuntos bem interessantes da Bolsa de Valores. Nós vamos fazer um resumo do mês de junho, os principais fatos, as principais empresas que foram assunto aí no mês de junho. Eu vou comentar sobre as principais altas que tivemos aí, o mercado financeiro de uma forma geral, perspectivas para o mês de julho, né? Segunda onda de corona, tá muito se falando sobre isso aí, tá bem quente nos noticiários. Então fiquem ligados, fiquem comigo até o final para vocês ficarem por dentro de todos esses assuntos, tá? Pessoal que está chegando agora, só relembrando, o Rafael teve um imprevisto pessoal. Nós vamos reagendar a live com ele na próxima semana. Vai ser bem bacana. A gente estava com tudo acertado, ia ser top demais. Ele ia comentar sobre a IRBR, uma das principais ações que ele investiu e ele comprou a 40, 37, 38 reais e a ação veio a valer 7 reais, tá? Eu vou deixar essa história para o Rafael na próxima semana, mas de uma forma geral, comentando aqui com vocês, né? Quando acontece esse tipo de coisa, não é nenhum desespero, né? A gente não tem que, nossa, e agora? Perdi todo o meu dinheiro, ferrou, o que eu vou fazer da minha vida? Não, né, muita calma nessa hora, né? Primeiro ponto. Então a gente tem estratégias aí para poder tirar essa diferença com o passar do tempo, né? Estratégia do preço médio. Nada impede que você compre essa empresa, compre essa ação quando ela vai abaixo, porque ela é uma ação muito forte no mercado financeiro e ela está a 7 reais. O preço dela não é 7 reais. Então existe uma diferença muito grande com isso, né? É a mesma coisa que se a gente tivesse aí um produto, né? Um iPhone. A Apple passou uma crise aí, o iPhone que custa 7 mil reais, a Apple decidiu colocar ele por um período aí a 3.500, 3 mil reais. Não quer dizer que um iPhone vai ficar 3 mil reais pro resto da vida, é um período, uma fase, né? Logo logo vai voltar a 10. Então, algumas ações da Bolsa funcionam dessa forma também, né? Muitas empresas elas estão com um valor muito baixo devido ao coronavírus. No caso da IRBR, nós tivemos alguns agravantes. Então, foi uma junção, né? Ela teve o coronavírus, que ajudou a afundar a empresa. Ela teve o balanço com números maquiados, e isso é um crime, né? Então, muitos diretores acabaram saindo da empresa, conselheiros, foram todo mundo embora. Tivemos uma notícia falsa, uma fake news dentro da IRBR, onde o pessoal citou que o Warren Buffett, um dos maiores investidores do planeta, tinha ações da IRBR. E era uma grande inverdade, né? O pessoal blefou legal e foram atrás do Warren Buffett. E o Warren Buffett falou, nunca investi nessa empresa. O que ocasionou somente naquele dia em torno de 15%, 20% de queda, só em um dia. Enfim, fez com que a empresa saísse de 40 reais, em torno de 40, 38, chegasse a 7, né? Eu comprei a RBR, já tive bons lucros com ela e eu vou comentar aqui um pouco com vocês sobre isso, tá? E para começar aqui, falando sobre um resumão de junho. O que aconteceu no mês de junho com as ações, né? O principal fato é que no mês de junho nós tivemos aí a retomada das empresas de aviação. Então, no segmento de aviação, segmento aí, principalmente com as empresas da Gol e da Azul, nós tivemos uma retomada dessas empresas no mercado financeiro, onde a Gol, até trouxe aqui os números exatos para vocês. A Gol, ela se valorizou somente em um mês, quase 60%. Ou seja, é uma baita de uma valorização muito rápida, né? Em coisa de um mês, a Gol literalmente voou, decolou as ações da empresa. E isso por também alguns fatores, né? O setor estava praticamente todo fechado, né?
aeroportos fechados, todo mundo em quarentena, todo mundo ficando em casa. E agora, com a sinalização de que a gente tem essa flexibilização da quarentena, né, se protegendo, sempre usando máscara, álcool em gel, nunca custa reforçar, né, esses cuidados. Com essa flexibilização, agora a gente está tendo voos para algumas cidades. E com isso, a empresa retomou a sua receita, retomou as suas vendas de passagens, né? E o mercado adorou isso. Pra vocês terem uma ideia, 1º de junho, a Gol fechou com uma alta de quase 9%. Então já começou o mês destruindo. 2 de junho, a alta foi de 15,66% em um dia. Vai somando o acumulado. 3 de junho, 16,91% de alta. A Gol destruiu. E vocês acham que ela para por aí? Vai acompanhando comigo. 5 de junho, 11% de alta. Então foi uma semana assim fantástica, de recuperação forte mesmo. E isso sinaliza para o mercado que as ações estavam bem baratas, com preço bem abaixo do esperado, né? Que tradicionalmente elas de fato valem. Dia 8 de junho, 28% de alta. 28,49% para ser mais preciso. Em um dia, a companhia arrecadou mais de 28% de alta. Foi um monstro. Dia 23 de junho, para encerrar, quase 12% de alta, que foi semana passada. Ou seja, no consolidado, né, durante o mês ela oscilou, também teve quedas de quase 8% num dia. No outro dia subiu também, 2, 3, depois foi lá e teve mais uma queda de 6%. Nessa oscilação toda, num período de um mês, ela consolidou 60% de alta no período. É muita coisa. Vamos supor que a gente tivesse colocado R$1.000, comprado R$1.000 em ações da Gol. Hoje nós teríamos R$1.600 de ações. R$10.000, estaríamos com R$16.000. Ou seja, você pode fazer seu cálculo aí de acordo com o investimento que você está aplicando, com o seu patrimônio investido nas ações, tá? O Júnior mandou uma pergunta aí, vamos ler a pergunta do Júnior. Você acha que ainda vai ter uma grande queda devido ao Covid e o segundo semestre ruim? Olha, Júnior, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Fica ligado, eu vou responder a sua pergunta aqui, tá no meu script. Deixei essa parte, esse filé mignon para o final, por quê? Porque a gente vai falar também da perspectiva para julho. Né? Então, em São Paulo, principalmente, a gente tem os comércios que estão reabrindo, né? Muitos comércios reabriram hoje, e aí a gente está fazendo aquele que o pessoal está chamando de novo normal. Então, fica ligado aí, eu vou responder sua pergunta já, mais pro finalzinho da live, né? Para a gente poder seguir as etapas certinho aqui e aproveitar cada momento, tá? Outro acontecimento super importante, mas vai mandando pergunta aí, pessoal. Quem tiver pergunta, vai mandando aí, eu vou ler e aí no finalzinho eu já vou responder todas e a gente faz esse bate-papo bem bacana, tá bom? Outra coisa super bacana que aconteceu, né? Um fato super curioso que aconteceu no mês de junho foi a questão da briga entre a XP e o Banco Itaú. Para quem não sabe, o Banco Itaú detém quase metade das ações da XP. Ou seja, eles são sócios, né? Sócios lá no contrato, sócios no papel, tem aquela parceria toda, mas na mídia, nas redes sociais, escancaradamente o pessoal tá brigando feio, uma briga de titãs aí. Por quê? Para quem não viu o vídeo, depois me manda um inbox aí, eu encaminho o vídeo aí no WhatsApp, o link, né, para vocês acessarem lá no YouTube. Mas para quem não viu, resumidamente, o Banco Itaú, principalmente a categoria Personnalité, decidiu criar assessores de investimentos dentro do próprio Banco Itaú que assessoram as pessoas para poder investir em seu dinheiro. Com isso, a estratégia do Itaú é receber as taxas, não deixar os clientes investirem em outros home brokers, em outras corretoras, principalmente na XP, que ela é uma das gigantes hoje aí do mercado. E a estratégia do Banco Itaú foi soltar um comercial em pleno horário de pico, que foi no comercial do Jornal Nacional, mais ou menos umas 9 horas da noite, para todo mundo, para a massa ver, né? E no comercial, no meu ponto de vista, eles foram
um pouco desrespeituosos com a categoria aí dos AI, que são a categoria dos agentes autônomos de investimento. São os assessores que ajudam as pessoas a investirem, empresas a investirem, são as pessoas também que ajudam a movimentar esse mundo aí de investimentos que a gente tem no dia a dia, muita gente comprando, muita gente vendendo, sendo vendido fundos de investimentos, outras categorias, diversos produtos que as corretoras possuem. Então são os assessores que são responsáveis por captar os clientes. E o Banco Itaú foi lá e bateu forte nessa categoria, porque menosprezou de uma certa forma, dizendo que eles se acham o lobo de Wall Street, né? E não é bem assim, né? O pessoal tem que estudar pra caramba para chegar lá. O pessoal não é qualquer um, né, que vira assessor de investimentos, fala sobre economia, fala sobre percentuais, entende sobre os fundos de investimento, sobre ações, home broker. É muito conhecimento para ter um comercial que desrespeite esse profissional, essa categoria, né? Então, o próprio dono da XP foi à luta, contragolpeou, soltou um comunicado de fato lá no próprio Instagram dele, né? Quem não segue ele, Guilherme Benchimol, né? Procura lá, bem bacana, ele sempre com mensagens aí bem interessantes, de reflexão, sem contar que você fica ligado por tudo que fica aí no mundo dos investimentos, sobre eventos, o que a XP vai lançar de mais moderno, né? As plataformas. Então, assim, é bem bacana, vale a pena seguir lá para você que gosta de investimentos, fica a dica. E o Guilherme Benchimol foi lá e devolveu a pancada para o Itaú, né? Só que ele fez melhor, né? Que eu adorei. O Guilherme Benchimol foi lá e falou assim, ó, a partir de amanhã, né? Amanhã vai ser o dia. Então, amanhã faça uma TED do Itaú para a XP. E quem fizer essa TED vai concorrer a um colete. Um coletinho, um colete muito parecido com o meu aqui. O meu não é da XP, mas eu fiz a TED, tô esperando meu colete, logo chego em casa, se Deus quiser, porque eu acho muito bonito aquele colete. Mas enfim, essa foi a briga. E não é que ele tinha colocado um limite, né? Em torno de 5.000 pessoas receberiam esse colete. E ele teve mais ou menos em torno de 15.000 TEDs. 15.000 TEDs. Ou seja, se você multiplicar 15.000 TEDs, 15.000 clientes fazendo TED do Itaú para a XP, a gente vai ter milhões sendo tirados do Banco Itaú e sendo levados para a XP assim, ó, da noite para o dia, simplesmente por uma propaganda errada, uma propaganda maliciosa, onde a gente já tinha comentado, né, onde deixa muita gente pé da vida aí, principalmente porque não foi respeituosa, né? Foi pelo contrário, foi totalmente de baixo escalão. E com certeza não é algo que a gente deveria ver, né? Pelo contrário. Mas enfim, esse foi um dos fatores que também movimentaram o mercado financeiro aí no mês de junho, tá? E essa briga aí, ela tende a se estender aí pelos próximos meses. Então fica ligado, porque a ideia quem ganha é o cliente. Nós como clientes aí, logo a gente vai ter mais vantagens aí, porque o pessoal da XP é super agressivo com relação a isso, tá? Agora nós vamos falar sobre o outro tema que balançou o mercado financeiro no mês de junho, que é as altas das empresas de varejo. Sim, as empresas de varejo, elas continuam bombando. Ou seja, nós tivemos aí altas da Via Varejo, Magazine Luiza, um foguete, não para de subir, né? Uma excelente empresa para ter na carteira, pena que ela está muito cara, a gente está doido para ela desdobrar de novo, né? Ela está mais ou menos a R$70, então você vai comprar um lote, você tem que gastar pelo menos R$7.000 para comprar um lote, né? Não compensa, na minha humilde opinião, não compensa, porque nós temos empresas com um potencial muito forte de valorização também na bolsa, com valores muito abaixo desses, né? Se você pegar a própria concorrente da Magazine Luiza, que é a Via Varejo, né? VIVAR3, para quem não sabe o código, a Via Varejo, ela está com o preço da ação a R$15. Então você tem Via Varejo custando R$15 e você tem Magazine Luiza a R$70. Olha a diferença, né? Se
você vai comprar um lote que são 100 ações de Via Varejo, você vai gastar R$ 1.500. Então você pode comprar muitos mais lotes e com a pouca valorização que a Via Varejo fizer, ele vai rentabilizar em cima do seu dinheiro. Se você investir R$ 10.000, você vai ter comprado R$10.500, você vai ter comprado 1.000 lotes, né? Então, se a Via Varejo vai lá e rentabiliza 5% numa semana, num dia, do jeito que está, né? Hoje, por exemplo, a Via Varejo fechou com uma alta acumulada no período de um mês, fechou com uma alta de 25% de um mês para o outro. Ou seja, 29 de maio, se você tivesse comprado R$10.000, você teria rentabilizado 25% do seu dinheiro até hoje, 29 de junho. Ou seja, ela está muito forte, essa ação, ela está subindo muito rápido e a estratégia da empresa é só o começo. Eles só estão começando a querer combater, concorrer de igual para igual com as gigantes do e-commerce, do varejo, online e tudo mais. Fica a dica para quem quer comprar, quem não sabe, Via Varejo é a minha queridinha, tem que estar na carteira, porque ela tem um potencial monstro para daqui a 2, 3 anos. Então, é uma excelente empresa. Vamos lá. Outro fato super interessante que ocorreu no mês de junho. Nós temos aí também no mercado de carnes, exportação, nós temos a empresa BRF e a empresa JBS. O que acontece com essas empresas? As fábricas delas vêm sofrendo muito com diversos contágios de coronavírus. E o que acontece com esses contágios, né? Muitas vezes a fiscalização, a Anvisa chega a fiscalizar essas fábricas e manda fechar. Por quê? Porque essas empresas, muitas delas, né, muitas fábricas espalhadas aí pelo Brasil todo, elas não estão monitorando de forma adequada os colaboradores. Então, teve um caso super famoso aí que está dando um bafafá danado, porque um colaborador foi diagnosticado com coronavírus, ele estava assintomático, ou seja, ele não apresentou os sintomas, e a empresa, em vez de afastar esse profissional, fez ele trabalhar. Ele estava lá, na linha de produção. Ou seja, colocou em risco um monte de outros colegas, né? Fazendo com que aí a empresa tivesse que ser interditada por um belo de um período, impactando diretamente sua produção, obviamente, e também a sua imagem, né? Porque não transparece seriedade, né? Então as empresas que são gigantes possuem toda uma estrutura, né, de imagem dessa forma, acabam queimando um pouco essa imagem nesse período que é tão importante, né? E isso é super engraçado também, né? No sentido que a gente vê, como que uma pessoa trabalha ali, né? Força a pessoa a trabalhar. Você vê o descuido, né? O descuido que as pessoas têm nesse quesito, né? Então não pode, as fábricas sofreram, algumas fábricas ficaram fechadas por um período, depois elas reabriram e aí o mercado começa a entender aquilo como não sente segurança na empresa. O fato é esse. E aí a empresa uma hora cai 3, 4%, fica 3, 4 dias aí no negativo, e aí a China faz um pedido aí de importação de carne, aí o mercado anima. Então, fortes emoções aí para empresas nesse segmento alimentício, principalmente JBS e BRF, tá? Foi algo que movimentou muito também o mercado no mês de junho, beleza? Vamos lá, outro ponto super interessante referente ao mercado de junho. Nós tivemos aí a IRBR. Boa, comentei sobre IRBR. Hoje era o ponto principal da minha live com o Rafael, né? Para quem chegou agora, boa noite. Cassiano entrou também, show de bola, seja bem-vindo. Para quem não perdeu o comecinho, o Rafael teve um imprevisto. Vamos reagendar nossa live para a semana que vem. Ele ia contar a história dele de IRBR. Mas vou deixar para ele contar semana que vem sem problema nenhum. A única coisa que eu vou comentar sobre ela é porque hoje, dia 29, IRBR, se não soltou agora, nesses instantes agora, vai liberar mais ou menos umas 20 horas, às 20h30, né? O relatório sobre o primeiro trimestre. Como foi o primeiro trimestre de IRBR? E isso é super importante porque todos
todos os analistas do mercado financeiro estão de olho nessa empresa. Lembrando que foi uma empresa que sofreu muito com corrupção, né, desde o ano passado. Fake news, maquiaram também. Fake news foi do Warren Buffett, né, que eles blefaram legal, falando que Warren Buffett tinha investido na IRBR, era uma baita de uma mentira. Já identificaram quem foi, né, que espalhou essa mentira, foi alguém de dentro da empresa, que já nem trabalha mais lá, mas já identificaram, vão ser punidos, o pessoal vai providenciar aí as medidas legais, né, porque isso é um crime, né, mexer com o mercado financeiro, manipular o mercado financeiro dessa forma, ainda mais com fake news. E a IRBR sofreu também essa troca de conselho, essa reestruturação. Com isso, a empresa ela saiu de um patamar de R$40, chegou a 7. Olha só o gap que ficou aí para a IRBR. E o mais legal é que a empresa mostra sinais de recuperação. E a IRBR já teve aí uma alta, fechou o pregão de hoje com uma alta de mais de 6%. Hoje ela subiu forte, mais de 6% de alta só hoje. E ela fechou aí ao preço de R$ 12,60. Né? Para quem acompanha os meus stories lá no canal do Ivan Tap Invest do Instagram, eu peguei semana retrasada, eu estava acompanhando a IRBR também, né? E ela abriu o pregão, ela estava com 3% negativo. Se eu não me engano, ela estava mais ou menos a 7,50, foi mais ou menos naquele período, R$8, e ela abriu a 3% negativo. E eu falei assim, é agora que eu vou entrar nessa empresa, porque ela tá barata, né? Ela tá num valorzinho que dá para encher a mão. Fui lá, comprei IRBR com 3% negativo. Comprei IRBR, mas não deu 2 horas, próximo do meio-dia, ela disparou, chegou a uma alta de 18%. Meio-dia estava mais ou menos 18%. E aí eu recebi uns inbox, né? Depois que eu postei esse gain, né, essa alta aí nos stories e tudo mais, eu recebi alguns inbox perguntando qual que era o melhor momento para vender essa empresa, né? Pô, uma alta de 18%, o que eu faço, né? Continuo comprado, ela vai subir mais, eu vendo, coloco dinheiro no bolso, o que eu faço numa situação como essa, né? E eu vou compartilhar um pouco aqui do meu operacional. O que eu fiz naquele dia? Eu comprei a menos 3, ela abriu menos 3% negativa. Eu falei, um excelente momento de compra, de entrada. Então, se você, primeiro passo, você tem que monitorar as empresas que você tem vontade de investir, que você quer investir. E você tem que ir no segmento que está mais aquecido. Te dá 2 segmentos aquecidos, o varejo e agora o de aviação. Né? Já comentei desses 2 aí, fica a dica. E o que acontece? Eu entrei com menos 3%, e conforme foi subindo, né, ela foi igual um foguete, chegou a 18%, eu comecei a setar no home broker o stop de loss. Então, se a empresa ia de R$ 7,00 ia para R$ 7,50, eu colocava o stop a R$ 7,40. Porque se ela voltasse a cair para R$ 7,00, eu não deixaria o meu lucro no mercado, o meu lucro ia para o meu bolso. Tá? Então, isso que você tem que fazer, aprender a pôr o lucro no bolso, sem dó de vender quando você está com um belo de um dinheiro lá e ele já rentabilizou. Só que a empresa não parou por aí, ela foi a R$ 8,00, R$ 8,50 e eu cancelei um stop e coloquei outro. Cancelava um stop e colocava outro. Então, eu fui percorrendo o preço até chegar na minha margem, que foi mais ou menos aí de 15% de lucro com IRBR. E em quanto tempo? O mercado abre 10 horas da manhã, ela disparou 18% próximo do meio-dia. Então, em 2 horinhas, eu coloquei quase 15% de lucro no bolso. Né? Isso foi fantástico, porque muita gente falou, nossa, eu não entendi essa estratégia do stop e também não fazia isso. Eu achava que pelo fato dela estar 18% de alta, no dia seguinte, muito provável, ela ia continuar subindo. E não! Às vezes ela chega numa alta aí para o pessoal que está começando a investir, isso é bem interessante. Às vezes a bolsa dá um boom, chega numa alta de 18%, no outro dia, essa mesma empresa, ela abre com uma diferença de preço, que a gente chama de gap, ela abre com um gap de pelo menos 9% de queda. Por quê?
Porque o pessoal realizou os lucros, colocaram o dinheiro no bolso. Ou seja, a gente tinha um preço lá, ela fechou a R$ 9, ela vai abrir o mercado no dia seguinte, ela abre a R$ 7,90. Você fala, nossa, mas o que aconteceu? Simplesmente isso. O pessoal tirou o dinheiro, colocou o dinheiro no bolso, e você tem que aprender a fazer isso também, tá? Essa estratégia do stop, ela é muito usada. Quando você está com uma bela de uma alta, você utiliza esse stop aí, que aí não tem erro, é dinheiro no bolso. E aí você vai lá, espera 2, 3 dias, ela vai oscilar, vai cair de novo, você entra de novo se você acredita nessa empresa. E aí você vai ter que esperar mais um pouquinho para poder pegar novas oportunidades como essa, tá? Outro ponto super bacana que aconteceu no mês de junho, vou comentar sobre uma empresa. Depois eu eu dou risada porque eu tenho um amigo que ele vive me falando, Ivan, você tem que comprar a Oi. Comprar a Oi tá excelente, a Oi é maravilhosa. Fiz uma live com ele, meu amigo Kellerson, um abraço aí. Quando eu comprar a Oi, quando eu comprar as ações da empresa Oi, esse cara vai ser o primeiro a saber. Eu vou mandar um direct, um zap para ele lá com a nota, porque ele fica toda vez, você tem que comprar a Oi. Ele comprou Oi a 50 centavos, né? E me chamou a atenção da Oi porque depois da live eu comecei a acompanhá-la um pouco mais, porque ele falou muito bem sobre a Oi. Ela fez uma reestruturação, ela é uma empresa que estava praticamente quebrada, falida. Então o projeto de reestruturação dela foi muito importante para mostrar para os acionistas que ela está de volta ao jogo. E com isso, ela se transformou numa empresa super competitiva. Ou seja, ela vendeu boa parte dos seus ativos, vendeu para empresas concorrentes dela, no caso a TIM, a Vivo, compraram infraestrutura que ela possuía, né? E aí com isso ela gerou caixa. Então ela diminuiu parte das dívidas, né? As dívidas dela são estratosféricas ainda, mas isso mostra que ela possui um plano de recuperação, ela possui um plano estruturado e está aberto para todo mundo ver. E a empresa tem sido bem recepcionada no mercado financeiro. Então muita gente está aportando dinheiro nela, apostando que ela se torne aí um foguete para os próximos anos, né? Lembrando que Magazine Luiza, para quem não conhece a história de Magazine Luiza, ela custava R$ 1, as ações custavam R$ 1, mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2016, né? Em 2019, as ações foram para o entorno, né? Mais ou menos para casa de R$ 270 uma ação. Isso graças a toda a reestruturação que foi feita da empresa, graças a todo o investimento, os investimentos não só em infraestrutura, mas também em investimentos em tecnologia. Eles foram super pioneiros na questão do e-commerce, as vendas pelo aplicativo, e acertaram na veia, porque era uma tendência, né? Então eles anteciparam a tendência e com isso eles começaram a crescer muito. E o mercado viu essa oportunidade e chegamos a mais de 15.000% de lucro, mais de 15.000% de rentabilidade. Quem investiu, quem comprou a R$ 1 esperou até 2019 para vender suas ações, rentabilizou mais de 15.000% o dinheiro. Eu não conheço ninguém que pegou essa alta toda, mas o pessoal no mercado financeiro fala que em torno de uns 6.000% teve gente que pegou. Ou seja, o pessoal, se tivesse investido 50 mil, estava com mais de 300 mil no bolso, né? A Carolina tá mandando uma pergunta aí. Obrigado pela pergunta, Carol. Existe algum indício, né, que mostra que vai haver desdobramento da empresa? Existe sim. Legal. O que acontece? Todo o site de ações, né, todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a seguirem todas as normas da Bolsa. E uma das normas é você ter um canal de comunicação direto com o investidor. No caso, nós, né? Quem investe aí, quem não começou a investir ainda, quer uma ajuda, quer algumas informações, manda um direct pra gente aí que a gente dá o caminho das pedras aí sem problema nenhum, tá? A gente quer que quanto mais gente comece a investir, ganhar dinheiro e não dependa do governo para se aposentar, melhor, ok? E só respondendo a pergunta da Carol,
essas empresas elas possuem uma área específica no site chamada de RI. RI significa Relações com Investidores. E lá você cadastra o seu e-mail. Qualquer coisa que acontecer na empresa, a empresa ela vai soltar um produto novo que vai mexer aí com o mercado das ações, né? O mercado financeiro, você recebe um e-mail. A empresa vai fazer uma assembleia, você recebe um e-mail. Então você é comunicado de todo o passo a passo da empresa. E aí quando vai ter o desdobramento, a empresa te envia também um e-mail e fala assim, faremos o desdobramento de nossas ações, já foi aprovado pela B3 daqui a 20 dias. Então você já programa um caixa, já deixa preparado ali um dinheirinho, porque se você acredita nessa empresa, você vai lá e compra essa empresa. Essa também é uma das minhas estratégias para ganhar dinheiro com a bolsa, porque eu monitoro algumas empresas ótimas. Então existem empresas ótimas que elas estão com um preço muito caro. Eu falei agora há pouco de Magazine Luiza, R$70 uma ação. É muito alto, muito caro, né? A gente tem outras empresas que a gente paga 10, 8, 15, mas pagar R$70 em uma ação só comprando no mercado fracionário. E quando existe o desdobramento, essa ação ela é dividida por 5, dividida por 4, às vezes dividida por 6. E aí você sai de um patamar de R$70, né? E vem para um patamar de R$20. Né? Às vezes até um pouco abaixo disso. E é aí que você vai lá e enche a mão, porque aí se você tem 3 mil, 6 mil reais, é muito diferente, né? Você comprar vários lotes, né? Te permite comprar vários lotes do que você investir os 7 mil para comprar apenas um lotezinho de 100 ações a 70, né? É bem diferente. Boa pergunta, Carol. Seja bem-vindo, pessoal, conectou aí também, Ivan Rojas, meu pai, um grande abraço, Milene, tem uma live incrível com a Milene, quarta-feira, 8 horas, vai ser muito bacana, seja bem-vinda, obrigado por nos acompanhar aí. Pessoal, quem tiver interesse em investir, eu vou comentar um pouco aqui da novidade, né, das novidades que estão surgindo lá no canal. E uma das novidades bem legais que a gente vai anunciar já nos próximos dias é a assessoria Black. O que a assessoria Black está fazendo aí no mercado, né? Existem vários... Como que surgiu a assessoria Black, para começo de conversa, né? Existem várias pessoas que têm me acionado, né? Tanto pelo WhatsApp quanto no inbox, que são amigos meus também, mas existem várias pessoas que estão... pedindo, né, um auxílio. Pô, eu quero entrar na Bolsa de Valores, mas eu não sei por onde começo. Eu não tenho tempo para operar. E aí eu criei essa assessoria Black que consiste em atender esse nicho de clientes, né? Os clientes que querem investir, mas não têm tempo. Então a grande jogada vai ser a seguinte: eu vou fazer as operações, vou montar carteira para esses clientes, né? Os clientes não vão transferir dinheiro para minha conta, não tem nada disso. O dinheiro fica na conta do cliente, sagrado, segurança, e eu vou fazer a carteira junto com ele, dando reports para ele semanais, toda sexta-feira, todo sábado, através de uma videoconferência, falando assim: meu amigo, nós compramos via varejo, IRBR, JBS, a estratégia foi essa e o preço-alvo de cada ação é esse. Então nós vamos rentabilizar 8% aqui, 15% ali, e no final do mês a ideia é transformar esse patrimônio e pôr pelo menos 10% no bolso. E eu que vou estar operando para esse cliente. Por isso que a gente está chamando de assessoria Black. Sou eu que vou fazer as operações logado na conta dessa pessoa. Para isso precisa ter confiança, precisa ter segurança e com certeza... a gente transparece isso tudo no canal. Quem me conhece também sabe da especialidade, né, de quanto estudo foi realizado para chegar a esse patamar. Então a gente achou o momento certo para lançar essa assessoria Black agora. Já tem alguns clientes aí já querendo contratar, eu estou muito feliz com isso, porque vai dar oportunidades aí do pessoal ganhar dinheiro e também começar a investir aos pouquinhos, né? Geralmente tem muita gente que tem interesse, mas também tem aquela questão, né? Não sei como que funciona, e se eu perco dinheiro. Na assessoria eu desmistifico tudo isso, né? Então
Então, se você tem um apoio de um especialista que te assessora, te explica, te orienta, tem as estratégias corretas para evitar essa perca de dinheiro, né? Não somente usando o stop, mas também fazendo a junção da análise técnica com a análise fundamentalista, é um grande diferencial para isso. E essa assessoria, quem tiver interesse, manda um inbox, entra em contato pelo contato@ivantapinvest.com.br, a gente marca um bate-papo aí sem compromisso nenhum, né? Primeiro bate-papo sem compromisso nenhum, só para te explicar como que funciona, tirar todas as suas dúvidas, e isso é bem legal, tá? Vou ler aqui as perguntas. Ivan, meu pai mandou aqui, pô, que bom te ouvir, grande abraço, saudades. Cassiano mandou aí, interessante o serviço Black, tenho interesse, tamo junto, meu irmão, nós vamos começar a arrepiar aí, mês que vem já, né? Vamos botar para quebrar tudo, vamos pôr lucro no bolso, porque vamos garantir a faculdade aí do Gui, né? Grande abraço aí para vocês. Vamos lá, continuando aqui. Outro ponto super bacana para comentar é referente à segunda onda. Cadê o Juninho? O Juninho mandou mensagem aí falando sobre segunda onda. Pô, segunda onda. O que acontece na segunda onda? Tem ruído de segunda onda para todo lado. Não se fala mais da primeira onda. A primeira onda já foi. E isso eu tenho conversado com diversos amigos, né? Diversas pessoas do ramo dos investimentos. E a questão é a seguinte. A segunda onda, ela é praticamente fato. Ela vai acontecer. A gente só não sabe quando. Por quê? Porque o nosso parâmetro é sempre olhando para o exterior. Então a gente vê o que aconteceu lá com a China, a gente vê o que aconteceu com a Inglaterra, com a Itália, com os países da Europa, e lá todos tiveram segunda onda. O que acontece com isso? Se lá teve segunda onda, provavelmente vai ocorrer a segunda onda, que já tem alguns casos acontecendo lá nos Estados Unidos, e provavelmente vai chegar aqui também. Um exemplo disso, nós tivemos aí semana passada o comércio lá de Santa Catarina fechando. Era um comércio que tinha aberto as portas há um mês atrás, teve que fechar tudo porque o coronavírus chegou lá com uma segunda onda. O mercado financeiro não sentiu tanto porque existem algumas empresas lá em Santa Catarina, no sul, num segmento específico na bolsa. Porém, se isso começar a se tornar, vamos dizer assim, mais generalizado, tanto no Nordeste, Centro-Oeste, no Sudeste, aí a Bolsa de Valores vai ter uma queda forte, né? Então a gente só não sabe quando isso vai ocorrer, mas é muito provável que ocorra. E eu, assim, dando um chute, bem chute mesmo, eu tô achando que vai ser lá pro finalzinho de julho. Por quê? Se a gente pegar como histórico as cidades que estão abrindo, elas levam mais ou menos em torno de um mês para poder fechar. Por quê? Elas afrouxam aí a questão da quarentena, muitas pessoas circulam, infelizmente a gente sempre tem os descuidados aí nesse meio todo, e aí começa uma contaminação novamente. Para sentir esse efeito, leva em torno de uns 10, 15 dias, né, para poder surgir os primeiros sintomas. Então, fazendo as contas um pouquinho, né, estamos chegando aí no finalzinho de junho, né? Amanhã é o último dia do mês, dia 30. Eu acho, minha expectativa é que a gente vai ter essa segunda onda mais forte no final de julho, tá? Final de julho. Então, fiquem ligados. Aí você fala, pô, mas o que eu faço, né? O Juninho perguntou, o que eu faço se vai ter segunda onda? Vai ter segunda onda. O que eu faço com a minha carteira se tiver segunda onda? Pessoal, sem pânico, né? Acontece. Eu não acredito que a segunda onda vai ser tão forte quanto a primeira. A primeira praticamente derrubou as ações em um patamar em torno de 60%. Teve empresas que perderam 80% de valorização, tá? A maior parte delas perdeu 60%, ou seja, desvalorizaram demais. Porém, essa segunda onda, né, eu acredito que não vai chegar nesse nível. Porque a primeira nós tivemos aí a questão, o fator de desconhecido. A gente não sabia exatamente as ações que íamos tomar, a gente não sabia o tempo que levaria tudo isso, e agora a gente sabe, querendo ou não, a gente tem um plano aí. Se houver uma segunda onda, o que a gente está vendo é que o pessoal está fechando tudo de novo, está fazendo o pessoal voltar para a quarentena,
e fazendo a lição de casa. Não tem segredo. Infelizmente, sem a vacina não tem outra escolha. A gente reza que isso não ocorra, né? Que a gente consiga trabalhar, que os comércios abram, que a gente procure voltar à vida normal o mais rápido possível. Mas se vier a segunda onda, use o stop na sua carteira de investimentos. Se você não colocou o stop e a carteira veio abaixo, respira fundo, exercita a sua paciência, meu amigo, porque aí você vai ter que esperar um pouco, e às vezes esperar um pouco, você pode ter que esperar 4 semanas, pode ter que esperar 3 meses, e aí você vai comprando essa mesma empresa aos poucos, porque ela com certeza ela vai se recuperar com o passar dos meses, tá bom? Mas não tem pânico, fique tranquilo. Uma bela dica também é você diversificar as suas ações, não colocar todo o dinheiro em uma única empresa, né? O Rafael estava aqui, ia fazer a live comigo hoje, ele ia comentar um pouco sobre IRBR, ele comprou IRBR a R$ 37,00 e a ação veio a 7. Então ele ia comentar o que abalou ele psicologicamente, né, com esse fato, se ele tinha ou não todo o dinheiro nessa empresa e o que ele tem feito para recuperar esse dinheiro, né? Porque ele ficou com um belo de um patrimônio lá preso em IRBR. Então fique ligados aí que a gente vai reagendar essa live. Ele teve um problema pessoal, não pôde conectar hoje conosco, mas semana que vem ele vai estar de volta aí, a gente vai falar sobre isso, vai ser incrível, vai ser muito bacana. Já pegando o gancho, amanhã tem a live com o Peter Tapia. Peter Tapia, para quem não conhece, é meu irmão. Ensinei ele a investir e ele vai contar a história dele, como ele conseguiu faturar aí, lucrar R$6.000 em 14 dias. 14 dias ele fez R$6.000. Vou deixar esse menino mal acostumado com a Bolsa de Valores, né? Ele vai querer R$6.000 todo mês. E é possível. Ele vai comentar quanto que ele fechou agora, esse mês de junho também. Então vocês fiquem ligados que ele fez mais de R$6.000. Fiquem ligados aí que ele vai contar a história dele, como que ele fez passo a passo aí, seguindo as minhas orientações, a receita da aposentadoria, né? Nós temos aí chamada fórmula da aposentadoria, que se você exercitar, né, essa fórmula da aposentadoria com ações, investindo, você com certeza daqui a 10 anos você não vai nem precisar, não vai nem lembrar do governo, tá? E esse é um dos grandes objetivos do canal, fazer com que pessoas se tornem independentes financeiramente, né? Não precisem do governo para nada, porque o governo hoje, infelizmente, não nos ajuda, né? Com segurança, não nos ajuda com escola, educação, uma série de fatores. Mas enfim, e para fechar, gostaria também de deixar aqui um convite para vocês, tá? Nós temos aí essa semana cheia de lives, cheia de conteúdo bacana para você que quer aprender a investir. E essa semana nós temos aí amanhã a live com o Peter Tapia às 20 horas. Na quarta nós teremos a Milene, doutora Milene, empresária e investidora também. Vamos contar a história dela, muito bacana. O Instagram dela é show de bola, adora fazer viagens pelo mundo também. Vamos falar sobre as empresas nesse segmento de turismo, de viagens. E também temos a nossa maratona. A partir de quinta-feira, serão 3 dias, quinta, sexta e sábado. Eu vou contar para você o caminho certinho, como que você sai do zero e você se torna um investidor e já encaminha aí para essa pegada da sua aposentadoria. Então não percam. Vai ocorrer na quinta, na sexta e no sábado às 20 horas, tá bom? Muito obrigado para quem me acompanhou. Fico muito feliz. Se você tiver mais alguma pergunta, manda aí no direct, vamos trocando uma ideia. É isso aí, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Um grande abraço, até amanhã. Valeu, gente!